Loron dia kepada telespectador siran benam karya Rai Timor nelaran tomak tomos basiran bema consegue sintonizar programa televisão educação Timor. O estúdio mini televisão educação Timor e a centro media, centro integrado gestão crise. Ana sing tatene itania população sira durante quase full ida nelaran e ambiente estado de emergência. Atividade auto quase parado e itania comunidade barak layak capacidade atau belehetan acesso ba necessidade básico e barak mosalerik tambah governo implementa estado de emergência e ia comunidade balu ia grupo solidariedade balu mak tahu atenção no ia interesse atau tulo netik família bit like sira nabe ia problema ho necessidade básico e lo krek dia kirane ami on labai no kanagalua nabe pronto atau fah informação baita bot sira durante semana ida kalua nilarang halo dunia ação solidariedade hore tulung itania comunidade sira nabe menos aihan ihana ia hona irmão Alberto Carvalho Araújo loron diak baita bot dan binde ba studio mini televisão do Timor segundo ia mana Sujana Cardoso Pusi comunidade jornalista Timor-Leste, loron diak ba mana Sujana? Loron diak. Ya, diak. Ana sa wena entrevistona kata quase semana ida ka semana ren lara itu bot sira halo asam caridade ho dia ajuda tinha família quit lá sira. Bele conta tok história, mau Alberto bele conta tok história kono ba uinsa mak iha idea ida atau bele tau hamotuk sasana cidade básico de lore ajudnete kita nia comunidade sira. Diak. Obrigado ba televisão educação. Molokato ho primeiro ha to parabéns ba jornalista to ia monotomak lili Timor. Mo sentido condolência ba jornalista quase 5 resini ba makumate ia pandemia COVID-19 ia monotomak mas na San Ronaldo Racing. Em princípio hanesang itu tatene katak ia situação estado de emergência idane nebe maka decreta ia fulang março depois de fulang ide tare katak maluk barak hau halerik barak hau protesta ia fating então ame lidu hau pessoal tour anoin depois de arle jornal are televisão e a dari dia sexta dia 24 de abril depois acompanhamos notícia jornal então ia how senti ia coragem motivação ida mos inspiração boa tidak atau koko então how akerek ia no status Facebook ia dia 24 de abril how aviso ida ho criterio sanulu criterio ida maka atau resista voluntario neve maka karak atau serviço voluntariamente e oferece cerne tempo cerne energia mos karik ia material rumah atau oferece mai be ia criterio ida atetekan tengki livre husi cor política grupo religião botototo. Então, em momento irane, ia hawetan comentário barak ia nia Facebook, hahukeras ia sexta lorong, meu dia batok kalang, hau consegue hetan kontakto lihu si ema atusida. Ia kera sexta kalang ita consegue estabelecer grupo WhatsApp ida. Então, ia de 25 dari ita hau kontakto malo, karik bele ita sur malo. E a mim nunca conhece malo, quase 99% husi ema nebema kami contacta, a mim la conhece malo. Então, ia sábado daer hau telefone ba comando município dele, senhor comandante Armando Monteiro, atau husu licença karik kami asurmal dia manain 5, depois hetang autorização, ami hahu informa malo depois a sormalo ia sábado da der, né? Ia sábado da der ami a sormalo
ami decidi que era ação. Então, a rua sabe locrai, membro sira nebe mak registra, começa mais ho sira ne contribuição. De domingo, to segunda, ami hatang mos suporta o contribuição hosi colega na irua, senhor David hosi Dilimar, mos senhor apen hosi Fortuna Star, tambah conhece malu, sira na irua mos anessa vice-presidente ya CCITEL. Então, bahir hal tahun status sira fokus resposta kata sira mos pronto. E além do grupo ema classe dan sne íamos estudante que ia ema população vai íamos contribuir ao grupo né. Ia grupo ida ne larang ne fofone mai hosi colega grupo serne balong mai la hosi bekora to ia kakaulidung atuloret sabang rua. Ita orgulho los. Balong lori supermi falung hat balong lori fos balong depois ita homotuk ne. Então ia tempos loron rua atau ia segunda ou terça atau prepara. Depois ia quarta semana kotok ita hua saun ne. Ita hua saun ho início ita tahu que as target ida kata mínimo ita bele cobre 250 famílias. Ita tem que buka. Então ami outro car commitmento ida ne. Ita registra membro para close e WhatsApp group ne quase atu sida racing. Hototo foi ideias, balong hosi município, balong estudante, balong bye-bye. Ia grupo la ia bot rumah la ia larang lai. Ami ema bye-bye date. Maybe ami consegue. Ami consegue então ia quarta semana kotok ita hua saung. Ita hahu uluku si ailau klaran. Ia aldaya moris badame. Bolok ba saung belek informato kona ba sasan sai direct ma consegue halibur. Ita consegue halibur sama kanesang fos. Supermi, Mina, Masin, Masako, Sabão, moço biscoito balão e depois moço Dilimar oferece soft drink balão quase suficiente até bela fahe então sa sanser nema ita depois ita zere fali ita falum fo ita kahur dia ita halo pekingan ita kahur depois ita tahu butuh sanser ne depois mo kita fahe então ita quase serviço começa quarta mas ito ohin media ita lapara to ohin media ita konse cobre família atus ruan nen. Oke dia. Então o cinema ita continua habala lá islebe manusujana. Cinema ita ba kola ba uinsa asau ho ya beneficiário sira. Manusujana motivo saya mak jurnalis sira to ikus halmos asau hanesan atau tulung ita dia família with like sira. Dia antis ne badalulu kahol hatolai parabéns ba ita hotu ita nebe haknara ania profissão jornalismo ba maluk jornalista sira Timor Leste tanto correspondente sira mas maluk jornalista sira nebe yang mundo tomak nebe ohin te celebra lorong mundial liberdade imprensa ninya espera kata ko lorong liberdade imprensa idane e a celebração e a situação moras ida nebe kafeta ita hotu na balung mos itan hoitene kenar hoitene profissão idane ita tem que lakon itene vida mas be espera kata ko situação idane bel fortifica liutang lori ita reforça ita liutang vai ita ninya profissão nesang emane be ke hala oknar ia linha dahuluk ninya ia será profissão jornalista ninya dia amin ini asang karidadi dane badala uluk ami grupo WhatsApp jurnalis Timor Leste ne nesa ne ita hotu involve larang ita sirana be tanto colega sira TV mong ote hotu ita hotu involve larang ne hahu si colega ida nia nesa vizinho na ba ia família naineng umakaineng nebe ke durante nenia mak suporta ela ne serviço nessa jornalista mas vemos nia suporta ela nia fos karong ida basira pois sirhang pois to tempo
to fulang klaran niamos labelo na sustenta antau ni hato ya grupo WhatsApp grupo WhatsApp na ba dem kata husuba kolega jurnalista sira hotu atu ensa per bele ita halibur netik osan rumah ita tau netik osan rumah para tunune serem ita bele ajuda tok sira família hirak na beke precisa los aihane tempo agora né então ita hotu halasang caridade né colega sira usi TV mos barak mos envolve lara e depois inclui ita bot sira ita hahu 50 sen né momento vai ita tau moto kosan 50 sen mas bem balu karekliu anto sira tau $1, $2 balu até $60 e também tem grupo né mas envolve colega sira usi media oficiais sira ka relações públicas sira usi parte governo então siramos rola parte na ba inclui colega sira correspondente sira nessa Antônio Sampaio usi Lusa depois media oficiais sira usi sira Timor Gap usi Ministério de Obras Públicas, meu colega media sira nebe que durante né ita serviço hamoto kita faz informação bamalu ita ajuda bamalu é parte atu insar recolher informação né de pública ba público hosida né maka hosida né colega sira sira contato malu então sira hili sebela kari kita foba ita ne bimbot na indru então hau rosa colega rosa amnera mak organiza ida né então ami hodi fahe Hahu fofone ita karrian nai. Grupune halibur osan det. Si halibur osan det amila ne. Husi osang ne makan bohala sesang. Bohala sesang depois fahaba umakai ne. Mai be tamba osang ne be mai barak liutia. Antau me identifica fale balu e ami consegue tohorsek. Tohorsek mos fahe horsek fahe hotu osang ne be ke sang caridade ne be voluntariamente hatama husi colega jornalista sira ne be foba. Idane em nome pessoal nessa jornalista lá os nessa representa o media balu nelai e a mim concorda malu kata la precisa matar a publicação basão caridade de net também colega serkan barak dia nessa ita itene lima caro quando for la precisa ter lima losa tatene então amla até e Facebook mas bandu hotu dia la bele publica itu ang hira lori samba follow ba dene la bele saida ne ba a parte ide fila fali ami o hira hala nessa né ami mos tem que ligar ho parte seluk então ami e grupo ida nebe que ho colega Rosa representa colega jornalista sira ami tama larang para tunune la bela dobrado o hira quando tu fahe hala são caridade também parte barak grupo barak mag hala mosa são caridade então ami tama larang ami dia família de hetangona família de hetangona então si padre sira nebe ba fomos sira te tem categoria sira hetangona então fahe na ba mas bem, até tem katak, e mesmo, e tempo ida né, ita jornalista mas a dificuldade, ita acompanhamos retan susar, katak barak makninya, sering salário hatu, tambah ita na ekonomia nebe que retan impacto husi pandemia ida né, então mas sira mas é sofrimento, mas bem o hira colega jornalista sira o hira bahalo cobertura, sira sente diretamente, saíra magita ne povo ne sente, então sira aquela que sira bela dia, ok, ambel han 50%, mas ami fahene tig 50%, sira ne be que precisa, kari kira ne bahau ne sente kata colega jornalista sira, ita hotu ne behane sen jornalista ne, tamba det internet interesse humana ba ita ho ita. Nema kita halo ação caridade dane hodifoba mas bem mais que colega jornalista siramos sofre hela balomos até agora hela uma hatun di rumah kan iteni exemplo di rumah kan tambah ho salário ne beke orsan ne beke la beleheta iteni ekonomi ne beke la bel sustenta sira companhia média sira para celo sira mas bem sira hareba parte dane sira fraqueza dane tambah sirah reba interesse humana sir bel fahe kata kusi caridade ne espera kata bele hameti intan reforça liutan sereninya profissão nessa nudar vida jornalismo. Ok, kan tahu bafale Mang Alberto. Quando ba unsa identifica itanya beneficiário sira. When ita primeiro ita tem quando você magbele fosfor do ita agora unsa kita bele identifica beneficiário sira. Dia ia meni grupo ne ami tau emanebe maka tama beneficiário ne ia oin hat ida maka ferikatuas
ida maka falok, ida maka uang kiak, ida ikosleu maka estudantes sira nebe maka la consegue fila ba município. Então, ami estabelecer critério ba beneficiário, depois ami fosa informação ba membro grupo sira husi cada bairro, porque ami registra quase membro lobo kidane mai husi aldeia né. Então ami fa orientação para sira serviço amoto ko chefe aldeia sira atau verifica dados. Quando primeiro sira bahu suluk chefe aldeia. Quando chefe aldeia apresenta por exemplo lista ida kata oi debe precisa dunene ia bairro idane oi aldeia ne ita quase familiar wanulu. Depois sira como sira mos helene ba sira ba verifica. Sira ba verifica dados sida be verificado ne nema kata muhe grupo. Depois kami tahu bahwa lista prioridade ita hahus nebe to nebe. Ni diferente ho asal nebe maka kolega jurnalis sira halo ne maka ami la kolekta osang. Ami bandu buat ruang. Ida maka osang la kolekta osang. Ida maka la bele halo proposta. Então ami halo anuncia ba publik kata sekare kia ema Roma usa narang grupo idane halo proposta Roma ba companhia ka ba governo ka kontakto keres mai numero idane itu agora mi sidau ketan kontakto Roma significa tak membro voluntaris tira se serviço ela ho honesto tamba ami husu buat tolu basira ida se ita buat beliha buat tolu ofrece ita buat nia tempo, te buat nia energia, ho ita buat nia materia. Quando se laia materia, energia ho ita buat nia tempo, nemo suficiente ana. Então, critério ida nema hamate atu bele ema la bele fotilista tuir iridak nia hakarak, mai be lista ne verificado ne kata nia tamaya critério ne. Tamanita serviço hamuto ko Sefi aldeia ou Sefi bairro sira atau bele verifica di dia também ta nota kata que fatim barak acontece quando la verifica di dia to hirus malu histori malu ita la cuida ni agora a mim é diferente ida mo so saung ne maka colega jurnalis sira halo maka la publica ni agora ami publica tambah saya mo kami publica ami objetivo rua ida atu hatete ba publik katak iha maluk lubuk ida iha fating idane persija tebes ajudo persija rua atu loke tene maluk sirne bemak sinti katak iha aihan iha uma nia stok liu loke sirne fuang atu bele kontribui ituang atu bele ajuda tambah iha momento itania família itania malaran dalam rumah ita hang estraga iha momento hanesang itania vizinho itania colega itania família balom dalam rumah sira iha dificuldade atau hetang acesso bayan tambah situação kemudian limita sirne momento então quando hau bahira kuliah ba colega sira hau diang sane hau suba imi atau fahete imne kolesterol, atau fahete imne tensão, atau fahete imne moras fuan, atau fahete imne moras asam urat. Tamba moras sirne ho tamai hosi hahan. Labele ham barak liu ya situação difícil. Dia kliu ita fahete ya. Quando ita bot sira bele fahete bot sira ihan, significa ita bot sira mos hakman tia, volume ba ia possibilidade atu ita buat sirhetan moras hat ni então balo sente dalam rumah ne nemos los então sira haho contribui okay mana sujana hanesamos harus ba mo itani grupo mos halo identificação antes halo distribuição ba itani beneficiário sira
Sim, a mim halo identificação né lihu si colega jornalista sira ne be que sira identifica ema balu ne be que sinti será lahir dunia iha dalam barak sira bahalo video depois sira tahu hita ne WhatsApp group ne depois sira fatene de manda de mana Suzana mana Rosa sebela kare que bela ajuda ema ne kelai e depois balu mos ami diretamente ba iha sira ne be que fan modo por exemplo ai leva sira ne sira hareba sira ne memang sofre dulu sira saya dulu depois acompanha halo nessa ita acompanha sira bato sirne uma acompanha sira o insa sirne condição hena sira precisa dulu que lá Significa la hareba chefe família. lá Diretamente ba. sim diretamente ba sira de identificação ida nema kami halo no durante ne so que ia bebonuk nema kami identificação ne lihusi sefi aldea mak katete yang kata idane precisa duni ia balu ne ia bebonuk nema kami bahasuru ke família ida las família tiu ketuas ida ne duni ami ne tambania sare tuang ne sanya moras mental tuang no nya tete kata how hamlah tinan basic tinan ida ona agora makin felorim sam ituan sene lor me bosok hau mabe itu significa kata aminini asam caridade dane to duni basira ne be precisa husi osang ne be que ita recolha ita bot sira tama mai amin basosa ho colega jornalista sirne duni basosa será Foz Supermi Mantolo depois Mina depois lorba fo basira para ami dia menghira mi fo basira ami dia kata idane ita susar mak kita faiba malu mabe ami tamba ami kibit nebe ami hamotuk nema kami foba ita ema ida pessoala nesane espera kata koidane bele tulun ita bot sira to hein governo karek bele fo sira nine tulun ba ita bot sira jadi ami la identifica la halo ba identifica oidane mak presiden la tamba ita nini capacidade mas ituan det ita jornalista mas ema ituan det tanto capacidade ituan det tanto ami foto ir kibit nebe ke ami ia identifica lolos ema nebe precisa duni balu colega sir balu bahlo cobertura depois hetang emane faan mode hena ba entah tete oh tiuda nene oh ini faan mode hena mi husu entrevista ni agora han lai hena ni paciência tinggi faan ida neto ni modo nam like mos ni aguenta faan det para hetan osan loren sana ida nema kami lori before Laia usaha atau hetan fundus seluk hanya sang halo proposta ba ne ida nene voluntariamente husi jornalista sira ane so hina di hentene la representa instituição media Roma la representa organização Roma ne voluntariamente sira ni be capacidade sir ne bit ne be que colega jornalista sira fone ma kita lori ba fo sira no ami la nunca tama babe colega sira no ida ne concordância hos colega sira colega jornalista sira fo confiança ma ha ho com colega Rosa o que amner organiza lor osan sira be mi fomai tama ita ne interesse ne kan primeiro ita kara ajuda família ne be que iha itara clarang ne mas be tamba osang ne be que fo liutia anto ita identifica identifica fila fali e ridorita faheba colega jornalista sira será público sira kam povo sira be que precisa los e mangalbeto si ita bot sine grupo kariki capacidade liu jornalista sira se ia fatin matéria necessária básica para bela continua halo distribuição aminia target ne ami hanoin katak tambahannya sang grupo voluntario nebe maka serviço ho sentimento humana ba hareba situação idane então a minha commitment dia kata ami se serviço toiha ba hira governo normaliza situação realiza governo promessa sira depois ami para então anisong haudian to ohin ami basic na atinjam niya target tu ami consegue na 206 famílias e abang ami se continua ba por volta 44 famílias nebe makan se continuamos simo sasang rumah si ema rumah karik alap tuha karak sim ami bukan na fating halo kontak to kolega sira e ami mos tagba publik atau bukan na fating ajudo
qualquer saída maka maluk sira iya atau contribui é importante mak nen necessidade básica né laos buat selo quando necessidade básica kami simu mas que o ituang que kuan mus kami simu depois kami tahu modo kami zere kami atuloriba e how aprecia tambah ia det semana dan larang kami organiza depois kami bele consegue cobre una familia atau serua resine e aprecia tebes ba serviço colega lobo kida balong habele teminarang depois já posting hawe tangkas resposta si colega da Rui Manuel dia makfone fating kami tahu sesan gratuita nia quase nia bin manadelia honi pai sira hototo família dene ativo suportivo tebes oferecer-ne fating gratuita e serviço macas mos awetan direita contato si mau muslim Manuel Mamoto mai da atrativo tebes nia mos mai então kami sinti kata kami ya equipe de forte ho colega Joben Lubukida kami sinti kata kami ya equipe de forte ana parbele bokan então quase depois de quarta mai to ene quase lorong kami ko kuatu visita família de José Ruanulu Baleteng quase lorong mai então também mak ya quarta ohin lorong tama balorong na lima kami consegue atingir todo 200 familiar. Significa la halo identificação nessa grupo jornalista yang na soro ema kariki hadalan ya conexão la bit diretamente pelo fundo familiar. Itu ne identificado duni. Ami primeiro ami nia target ne claro. Claro mai hosi aldeia sira e mos acompanhamos notícia nebe maka media pública. Jornalista sira tahu halo entrevista balon tahu ya media sosial. Potom ami mos buka Twitter. Ami mos buka Twitter depois ami fo. Hanya sang ohin lor manas ami buka Twitter tia ida faham bani be. Mai depois ami buka nia di lar ami lahetang. Ami preparado hela mas depois ami lahetang nia. Agora ia grupo idane ami equipa idane be maka o espírito voluntarismo astebes e serviço macas mos ia colega lo bukida e estrangeiro ane se Austrália Coreia e Indonésia sira mos simpatia ba grupo idane então sira husu ba ami bele kalai ami haruka osang ami husu pali ba sira iha kalai família rume Timor se família rume Timor família ne contato família society amba foti agora ita atu transferi osang comunicare hoita ne família negale tamba ami akarak atu simudit necessidade básica la simosa mas be ia por exemplo di Australia Korea sira belate te kata o amne família ya foho ami la bele ya dili ami la família basic ne be confia bocerne ami atete basira sei mi akarak-haruka ami si fo narang ida claro mas ami publica narang ne depois te bosir haruka Western Union ba narang ida ne narang ne foti depois kipane se compra recibo ne se publica haruka beta bot mai beta agora ami sida me foi maka horse ketang orbairuak horse ketang colega balong os Indonesia sira ne be serviço ia itania consulado di Indonesia sira kontakto anta ami haruka how fo fali opções basira depois ser de família preparatia ami ba foti de sekali ya família balu ma privado rumah kari kakar fo sesang rumah bele kontakto base i kari fating ene ami amne fating kakaulido ia kes cruza atau tambah cruzamento ia bengkel di limang karok ia colega Rui Manuel nia fating ene ba mi espano kida hakere kala centro logística grupo mobilização apoio humanitário depois ia nomor contato rua hakere ken ba ami mos publica ia amne WhatsApp group idi dek ni WhatsApp depois mos ia fanpage ida
honarang grupo idane mos ho ididak ne Facebook maske iya situação idane los fácil ne los emo tot contente ema barak mos la contente sira protesta katak terlos ne atau halo saung carrera la Persija Pública negale mai be hau sempre ate te basira katak doutrina ne beita aprende ne hane seria be oi hane mana di hane limang karak fol limang los la likate ne mai be questão ba amene la sasane los mai itu sami grupo mai moso si colega se ne la tama grupo quando ami la publica la saya media si rebel hanu kata kita aproveita baita ne familia kita aproveita baita ne kita latene negale então quando sei hanu insir hanesane ikus mai serne fiar ou confiança baita ne menos ne tambanema kita publica Publicana significa tudo evidência basira ne hanes relatório ida ba public kata kita halaruni ne primeiro mos atu hate yang katak hanes mos for informação ida ba public katak ia fating idane Persija porque asal ne beita halone karek bele ajuda det ba máximo semana ida negale se família ne ki karek belto semana rua mas quando lá significa tak itane família serna itane malok sirabe Persija ajuda ne laos de tita fobane hotona se karek estado de emergência ne continua ajuda mus tem que continuar negale tampa situação é difícil luni basira ita quase hetam por exemplo anesang exemplo balang bagi ita publica então malok sira o kusi hate te katak ita ia alin naing walu hele fating idane ser la consegue fila ai mos ia dificuldade atu haruka ser ne hamba então ami bakeras por exemplo anesa ida mak iha asrama o kusi sira naing sanur sintolu hene ba ne ami sim fala informação so kusi quando é kusira foto ne katak ia itaniali na sanur sintolu hela asrama kusi ser la consegue fila karek bele mau sira bare ia emotin ia kampung baru mau si tane alin estudante bala por exemplo sa usi watlari bikeke sir hela sabe hai lo clarang sira telefone mau ami hello família batia agora ami stock la ia ami loron tem que ajuda vizinho sira atau hetanghan depois ita bare oke deh tahu balai manusujana asal husi jurnalis sira karik separo ne o se ihatan stock rumah o se ihatan anunsi pon rumah para jurnalis sira bel continua for ajurus tambaita ia hela estado de emergência darua ba ami nain rua ho colega Rosa depende ba colega jornalista sira e tambamos itaremos capacidade ho si colega jornalista sira mos asuru hela mos ho problema impacto husi dane basira nini ekonomi umalaran hutumos antau idane atu diangkat atu continua ne depende ba colega jornalista sira e itaremos tamba horsei que por exemplo horsei que hirami diang ami anunci den kata takaona ami halo relatori depois relatori completo tuirmai ya colega balu que diang precisa sirba fating nebe que ami hasuru malu hena sira diangkat ite precisa continua sebele karik cada semana ida dala ida ita bah suruh emak bit like sira ita bela halo mas be ida nemos depende fil falo ba colega jornalista sira também tare katak sira ne salari ida insan ini laos ema itene ekonomi ida se frakulos ya tempo ida nesana ma kita foi leno itene ekonomi ne insa significa itene ekonomi ne frakulos itene ekonomi frakulos ita ukunanti nan ruan ulo ono ita hisikan husi sera husi rai sirane bek ocupa ita mas be ita ni ekonomi hak dasak los então husi dane ita ami husi parte jornalista sira karik la bele ajuda hanes agora dadau ami fo o hahan ho saida mas be karik si ajuda li husi divulgação informação sira oke deh agar katene kono ba reação husi beneficiário sira ini tateme kono ba ketua sida moros mental ya rejeita mas ia família barak na beita bol sira suru unsa sira reação hasuru ini
Magiri ino-ofrece hang room sira. Dia, hira ami badalul kami explica ba dikatakne laos susi governo, laos susi partido, tambah sira dalam barak ba sira tambah sira nini dalam barak ne sira tete yang katane husi partido rumah. Memang dia katane husi jurnalista Timor Leste, jurnalista sira ne beha kenaran sira ne profissão Timor Leste, mak lori ajuda ne foi ita bot sira. Ikus liu sira ne liamenon makne ami reza para imininya ser imini Saudi dia imininya carreira nessa jornalista bele la força liuta para tunune publica informação sira mai ami hodi ami belhare televisão sira dia sana significa kata sira itaninia ajuda nebe ita fo ita la iha esperança ida kata que ita tu precisa narang teta narang snaba me beserne oração né ba ita ninya profissão ida né kami temos ita né saya be frontline ita mos asuro dificuldade boda então ida né buka nessa força ida mai colega jornalista sira per isa satang e tempo nebe kita azura né basiclos ba ita né loron liberdade de imprensa né ta tene loron jornalista né ta então ida né nessa oração ida mai ita né behak nar vida jornalismo né be kadala barak lahetan temi maybe ita ne kenar na importante los antau ida ne oração ida ne beke importante los ba ita maybe at continua ne depende ba colega jornalista sira tambah ida ne depende ba jornalista sira tambah jornalista sira ne orsan jornalista sira ne capacidade mo ita mos tinga suka ton sira ne capacidade okay tambah falei momento pergunta quase atane sing ita hetal reação positivo os família sira dia kami bahira konami hahu emma barak fo kritika sira pesimista até balo hanoi ne labela quase trata hao katak labela aproveita situação idane hodi baita bot ni dia baita bot ni família halo grupo ilegal buat sira ema kritika barak maybe hao sempre atan yang katak hau ne oin la phone ya publik hau ne oin ne tuang hele publik hau dala rumah hau kere hau ne posição sira ne be hau ocupa e ba for resposta basira karek se grupo ini ilegal hau pronto atau maruma halo acusação maybe depois ita halo tia ação ne ita publica sira hare Início ita publica sa sana be maktawi ha faten logistika na bane sira jan ba fier falisir ne ba foto ya be ne loja sir mai faltawa ne ba depois ema sempre Timor pesimista asleu optimista ne mas depois ita koko calma depois resposta sira ne preocupação calma e ita haturu ação então depois ita tama ba lorong segundo ba terceiro crítica sira hau menos tambah sira re kata asaun ne acontece dunia e quase família sira be kami visita sira aprecia sira mos ato kata sira reza ba grupo idane e ami mos agradece kare mos sira barak reza duni ami lauto agora ami hotu dia kela la hetan disaster rumah e colega sira município mo sira preocupa grupo idane halo asang dili mai boen sami município ami sempre atete basira ita bot sira mobiliza hamoto sai grupo voluntari forte de município depois mobiliza recursos ne ba bela ajuda da família ida rua ne diakona agora ia no grupo então ia quase maliana sira ia ne sira ihona sira hawalo ekusi mosa honoin sira inisiativa dane grupo ida naranganesan karek sira bel mobiliza tirsernia idane hanesa exemplo idade tatu atete katak mobiliza voluntari bahalo contribuição difícil mai bela difícil liu também ita ia mabarak ne bema ka fuambot mos atu contribui ne ia baukamo sira contato depois sira hahu mobiliza sira atete bahau mau nami ha dificuldade los at mabe hau diam basira ia serviço voluntário ne dalam rumah toran liu validei ta manangosan ne também ta kona manangosan ita senti kata hau serviço 8 horas to 12 horas ba descansa hantia mai faltu kurua
Maybe serviço voluntário ita tem que se ita tahu target tidak, oiti objetivo ida ita koko para bele toi objetivo nih. Então saída maka sira ko hahu halo ita espera kata mobilização ser nehoto, movimento ação humanitária ser nehoto, ne pas partida atau contribui ba situação ida ne, hodi hakman mos ita toda nebe maka dificuldade nebe itania malok sira enfrenta mos akman mos governo itania malok sira governo persiri espaço atu bele produz base legal sira lei decreto lei quando se sira karak halo implementa decisão sira nebe kihetian. Okay. I modelo grupo hanasanek, modelo solidariedade hanasanek, kari persija atau continua e futuro. Tamba itare kata modelo ida ke la usa tempo barak, e la usa força barak, mas bem tabela consegue tulung maluk sira barak mos. Modelo ini kari persija itu continua. Laos itu tempo emergency, mas bem ia futuro bem direita a cara kata tulung itania maluk sira. Dia ita tene kata terlosnya grupo barak existe hela. Exemplo ida mag grupo jornalista sira. Grupo existe hela. Mas bem dalam rumah situação hanesane for motivação asli, coragem asli baya matu bukan lalai asli. Mas bem normalnya grupo barak existe halo lasam karidade, baik tene orponat sira, tene ina man sira debe maka persija ya fatim barak ne lau hela. Agora buat tidak ne launa ita halo bay baintira ita halo barak los barak lima bay tuang ita halo hele ita ne bida may betoi semana kotuk libone hawano hanesane kuano ita mesa ne susar ne maksaya susar ne difícil ita tu identifica hanesa amilaos komunidade jornalista difícil los negale dalam rumah mi hetan tia amirona hela noticia dian tiu Antoni hela iha bekora por exemplo mas abang atu buka tiu Antoni confusamos telefone be media de horkalan publika ne mas ser dal rumah la foti negale tama numero phone buat ser negale tambane mak kami hau mai ho inisiativa ida dia kli mobiliza voluntário hosi bairro sema ka karak serviço ida ne registre ta botnya a favor que sira quando bahira say hello how dihan how tangkeras narang hela fating. Kwan ni hatete hau narang Antonio hela iha bekora. Numero WhatsApp. Ni phone numero WhatsApp dia hau hustang. Hakarak tama grupo mobilização apoio humanitário. Hakarak tama keres grupo. Então lá eu pergunta se tabo torcida acompanha de discussão em grupo larang. Depois sira nebe maka registramos barak mak saifali. Também nisso sirahano yang kala resista ni atau hetan ni, mas realidade resista depois atau contribui, entah barak mak sir saif lafali. Situação ida ni, mai be grupo ida ni, ami o komitmen tidak kata sei continua, mas que ação karik labotan sana, mai be na fatin ia kontribusação que kuang, ita prepara hela, tahu fatin ida, quando ia momento rumah ita rekata maluk rumah persija doni. Grupo ne pronto ela tu luriba. Ba manusia jala ita tene kata asan solidariedade ne laos dia tu si grupo dua, mas be emas grupo balu ke agora dang lau hela. Hanesang ema jurnalisti dan be acompanha problemas sosial ekonomi hanesane. Ni folnya mensagem saya de ba ita nomos ita ni ukuran sila. Dia ao mesmo tempo a me acompanha e o grupo e também ita tama ita jornalista e se parte grupo da ação caridade da nene tama mos e grupo ação caridade ne be que loke grupo bahu todo tama hena ba e o grupo barak mak halo hena ba mai be husi ação serena be que halo ne significa ne eventualidade significa kata eventual ne sanema kita halo. Então, mensagem saída mak itani ukunain sida itani liderança sida tiki foti husi ação sida hanesane ho situação ida hanesane ba uing nane karik ukunain sida
tem que aprender husi COVID-19 nene, hanorin sirap, hanorin ita hotu tanto media, liliu media menebeke sai nesambe porta-voz ba ukunain sira ba itaninia povo para tu oinsa tau ekonomi ni ya oin, politika ni kutu. Tamba durante ne hafoi ite ukunantia, ita tau liu botira politika nene, ia leteng, Nema kita ekonomi ni tu agora hak dasak nene. Tu agora kan ita hasuru problema ida nebe ke botlos. Ne tambah ita ekonomi fraku. Tambah durante ne ita tahu ekonomi ni ba parte da tolu da hat nene sene. Ita tahu liba politika mak asli. Tambah nema kita ni publikação informação ita nesen jurnalista mos ita tahu publikação nene barak liu halai ba politika. Tambah aksão nebe ke leader sirahalo ita ni kunain sirahalo nene halai liba politika, plus halai liba ekonomi. Tambah saya magorito menus aihan. Tambah ita layak ekonomi kerakyatan. Lebih ketuli bakaraik. Tirulo sana ne Ministério Solidariedade ne niting fona dados. Ema hiram ne meka kategori kiak. Ema hiram ne beke kategori apa asa medio. Ida ne beke as. Ne tirulo ne tinggi iya. Tambah saya mak tahu gora lah iya. Inisiativu detusi ita ne beke. Anesan terpanggil. Anesan iya interesse humana para itu lor atende det. Ne inisiatif ita ho ita det. Ne tambah anesan ne tambah fraqueza os parte governo sira linia. Turulos ne sira quando sira daru soto tu sira tinggi mayona. Sira tinggi mayona ho daru sira ne beke completo. Atu ne ema ne beke halo ação caridade ne governo dirizi. Para tu ne governo ninia be ajuda kan ninia nebe nia tu fo. Ninia tu fomos. Ni hateno na, okay, ida nebe mahetanon, ida nebe mahetanon. Tambah sira lai hadarus, antau sira agora nonok det. Lai hadarus ne tambah saida, tambah durante ni tabandona hela autoridade lokal sira. Autoridade lokal sira telah funciona. Tulos autoridade lokal sira mahatene sira ni ema hira makiak, sira ni ema hira mariku. Agora batida ministro matun langsung. Batida direktur matun langsung. Ne halusa. Antau be ya saya besera itani autoridade lokal sira lah hal batida. Atau ba inaugura det aldeia ida det mos be ministro matumba. Antau idane mos folia menon barak ba ite sira jurnalista hak narani profissão jurnalista nen. Katak dia kliba oinane ita halo cobertura nebe concreta. Concreta ba povo kik sira. Concreta ba povo kik ne maksada ekonomia. Lebele sada. Tambah ita dramatiza li situação ho politika mak asli. Tambah nema to buat tidak nebe serius nessa COVID-19 ne publik la fiar. Ita timor la ekonomi. Tambah durante ita dramatiza buat tutu. Buat tutu atu dian bene politiza hotu. Então, ema to ida buat tidak serius asna sira la fiar ida. O colia ba to be explica filama explica tu sams publica la fiar. Tambah saida, tambah ita halimar liho situação. Ita halimar liho povo ninia necessidade. Povo ninia necessidade será hadiah ekonomi. Okay. Depois ter mais hadiah qualidade educação. Dan é muito importante. Halim mawal bertemu bele fortifikatan. Dia situação idane atau folição dia coita. Primeiro hau karak hatete ba publik katak. Itania governo ita ia dados logo kita. Por exemplo, o governo investe o sambarak ba statistik nasional, direção statistik nasional, sira halo census, halo survei, dados baraklos. Itane problema ne maksari, itane problema ne mak itala usa dados serni atau formula itane konsep de desenvolvimento. Tela consegue halo idane. Ita tahu osang ema halo dados ba halo census ba halo survei, buat serni mas mai dadosnya tol sari telatene. Tambane maka iterasi latene itane povo ne be maka mukit persija itane tulung persija itane asang imediatane ihanebe. Agora toiha situação hasane negala toiha situação hanesane sir labelo na sir hakilar sir preocupa ha mas be bahir sir labelo na sir preocupa governo lá preparado negala governo lá preparado e a situação idane
graças a Deus, quase Timoroan sira barak maka musumai ho sentimento humana Yeah. halo grupo barak tambane mak iam ni intensão ida ami halo publicação ne automos evita overlapping Yeah. negale quando grupo ida bana grupo selo bafal faten selo negale sira kontakto kar dia la ami hare grupo wal bana ba tau ami bafal selo ita husu ba governo atau dados nebe ita ihe ita formula sai konsepto atau desenvolve mais nebe ita la consegue dani ida nem ida problema habel la state ia 2015 dados ne atu bai tekat 43% povo Timor ne moris ia linakia 38% husi 43% ida ohine moris ia linakia ne okos ne significa tu mateo na vida la ia mas ita la consegue formula concepto ruma atu responde dani e agora me itak podak ho situação dani governo lá preparado dalam rumah emergência ne tambah orçamento geral do estado 2020 la passa sumba parlamento ne orçamento geral 2020 maybe ta kolia tinang barak bakotuk mai to 2019 ne ita preparado kulai ita hari dado serne kalai ita lahare tambah ne agora ita ne povo moris iham lah tambah mos ita ne decisão política concepto política ne lalos ne maksaida la educa povo atu produz la educa povo atu badinas ohin ita social te problema espera katak ne sai disang ida ba ita tu para ba oin ita hatene ita tu banebe halo sai de oin sa to ene ba obrigado. Okay, obrigado barak. Ya, hanggang itene tempo rematona ita se asur malo falihat tempo seluk tirmai o programa katak o topiko katak. Dia telesponsor siro obrigado barak ba mansujana o mangolbeto si grupo solidariedade nebe quase semana ida oferecer tempo o sirnia força onde tulung itene komunidade sirna be mak ia condição menos aihan. Dia hanesa wen itarona rase katak ia momento ida sene motivação nebe importante mak mai husi emak ida nia sentimento e bahira ida nei ita bele continua ia futuro ita mos bele tulung itne maluk sira barak ia itne rai hodi hetang letik aihan rumah e governo hanesa itarona rase presiden dunia tu prepara condição ida nebe dia teves atau assegura produto lokal sira tunai teni população sira la ia susar bahira ia condição emergência nosan tinang ida nei ita hasuru ini programa knedet ita seru malfaria programa aban ya tempo nesang o topiko diferente